Muito bem. Bom dia, pessoal. Tô nesse sábado aqui gravando um vídeo para vocês. A ideia é a seguinte: como na semana que vem a gente tem a primeira provinha aí das 3 primeiras atividades, então eu tô colocando aqui um material, o gabarito das atividades para vocês no Classroom, tá? E vou estar também colocando um vídeo de um semestre anterior que eu trabalhei com matemática discreta, para facilitar o entendimento de vocês. Então, nesse vídeo a gente faz a correção ali pontual dessas atividades, exatamente para que vocês possam estudar. É isso. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, então na verdade eu estou colocando como aulas assíncronas, né? Que de certa forma também facilita aí a nossa carga horária da disciplina. Então é isso, beleza? Então qualquer dúvida, me procurem. Valeu? Pronto, agora tá gravando. Então é isso, né? Eu vou fazer aqui uma revisão com vocês, né? Dessas atividades que vocês fizeram. E aí na quinta-feira a gente marca para as 10 até 11h30 uma primeira prova sobre essas atividades voltadas para conjuntos, tá certo? Então vamos lá. Então a ideia aqui, a primeira atividade que vocês fizeram foi sobre listas, né? Então o primeiro exercício aí era a contagem de endereços da internet, né? Os famosos IPs, né? Bom, na internet, que é construída a partir de transmissão de computadores, interconectados fisicamente, cada computador possui um endereço de internet, na versão 4 do protocolo de internet, IPv4. Se eu não me engano, agora vocês trabalham com IPv6, né? Na atualidade, né? Então aqui já é um pouquinho antigo, né? Bom, mas o IPv4, acho que ainda trabalha bastante IPv4, né? Um endereço é uma cadeia de 32 bits, ele começa com o número de transmissão, NetID, onde o NetID é seguido de um número de hospedagem, HostID, né, que identifica um computador como membro de uma determinada rede de transmissão. 3 formas de endereços usadas, como números diferentes de bits, usados por NetID e HostID, e aí tem classes, né? Primeira classe A, usados pela maioria das redes de transmissão, consiste em 0, seguido de um NetID de 7 bits e um HostID de 24 bits. Endereços classe B, usado por redes medianas, iniciam com os bits 10, seguido por um NetID de 14 bits e um HostID de 16 bits. Endereços de classe C, usado por redes menores, consistem de 10, né, 110, seguido por um NetID de 21, seguido do NetID de 21, por um NetID de 21, seguido, né? Então, segue-se com um NetID de 21 bits e um HostID de 8 bits. Bom, há muitas restrições nos endereços para usos especiais. Por exemplo, tudo 1 não está disponível no NetID da classe A. A classe A não pode utilizar tudo 1, né? E os HostID com tudo 0 ou tudo 1 também não está disponível para uso de nenhuma classe. Então, aqui tem uma primeira restrição da classe A em relação ao NetID, e de todas as classes, o HostID não pode não pode ser tudo 0 ou tudo 1, certo? Além das classes A, B e C, há também as classes D e E. A classe D é reservada para uso em transmissão múltiplas, quando vários computadores são endereçados ao mesmo tempo. E consiste de 1110, né, 1110, seguido de 28 bits, A classe E, reservada para uso futuro, consiste em 11.110, seguido de 27 bits. Nem a classe D, nem a classe E são consideradas endereços IP de um computador na internet. A figura a seguir mostra a distribuição de endereços. Então, aqui está a distribuição, né, com essa particularidade que a classe D e E não são considerados IPs de um computador na internet. Então, o que nos interessa do ponto de vista prático é somente a classe A, B e C, certo? Porque queremos contar
os endereços de internet, os tais IPs, né? Bom, quantos endereços IPv4 diferentes estão disponíveis para os computadores da internet? Bom, obviamente que a solução, ela vai se dar, então, a quantidade de IPs da classe A, mais B, mais C, certo? É isso daqui, ó. Então, tem a quantidade de cada classe, e aí, óbvio, que vamos calcular essa quantidade de cada classe, né? Então, a classe A, por que é 2 à sétima menos 1? Porque, como foi dito lá no início, a classe A, ela não pode... Cadê a classe A? Cadê a nossa restrição da classe A? Foi dito lá em cima que a classe A... Cadê? Há muitas restrições de endereço, isso, por exemplo. Não, então, a classe A, ela não pode ter tudo 1, né? Ou seja, o NetID não pode, né, nesse caso, ser utilizado tudo 1, né? Então, por isso que está se retirando esse 1 aqui, 2 à sétima, porque a classe A apresenta os 8, cadê? Onde é que está aqui? A classe A apresenta, seguido do NetID de 7 bits. Então, começa com 0, seguido do NetID de 7 bits e 24 do host ID. Beleza, essa é a classe A. Tá, agora vamos tentar interpretar por que está subtraindo 1 lá. Então, como são 7, de fato, você tem 2 à sétima, né? Mas por que está retirando 1? Esse é o detalhe, né? Por exemplo, tudo 1 não está disponível no NetID da classe A. Perfeito. Então, olha só. Então, os 7 primeiros bits da classe A do NetID não pode ser tudo 1. Correto? Então, eu tenho uma lista, eu posso utilizar 0 e 1 para cada bit, né? Se são 7, 2 à sétima, menos esse caso de tudo 1. Então, por isso que aqui aparece 2 à sétima menos 1, NetIDs da classe A. Já o host ID da classe A, o que vai acontecer? Eu não posso ter tudo 0, nem tudo 1. Então, vocês vão perceber que esse menos 2 vai aparecer nas 3 classes, né? E por que 2 a 24? Porque o host ID da classe A são 24 bits, certo? Então, aqui a gente tem a quantidade de IPs da classe A, que seria a quantidade de NetIDs vezes a quantidade de host ID, certo? Então, multipliquei, tem ali a quantidade de IPs da classe A. Que dá um número enorme, né? Que deu milhares, milhões, 2 bilhões, né? 2 bilhões, 130 milhões e alguma coisa, né? A classe B, ela começa com um 0 e aí ela vem com um NetID, né, de 14 bits. É isso que foi dito aqui, né? Então, a classe B, isso. A classe B, ela tem... inicia com os bits 10, seguido com o NetID de 14 bits e um host ID de 16 bits. Então, vocês vão ver, e aí perceba que a classe B não tem aquele problema de ser tudo 1, né? Então, por isso, é o 2 elevado a 14, né? 2 elevado a 16 menos 2 para os NetID, por conta de terminar com, não pode ser tudo 0, nem tudo 1, né? Então, para saber a quantidade de IPs da classe B, multiplicamos os dois, e aí chega-se a um número que também me leva a bilhões, né? Bom, classe C tem 21 NetIDs, e é isso que foi dito no texto, né? Então, ó, classe C, ela começa com 110, seguido por um NetID de 21 bits, tá? E um host ID de 8 bits. Então, 2 elevado a 21 e 2 elevado a 8 menos 2. De novo, né? O NetID, excluímos aquele caso dos zeros e uns. Multiplicamos os dois, chegamos à conclusão que deu 532 milhões e alguma coisa. Bom, o que fazemos então para ter o total de IPs? Somamos. E aí chegamos nesse resultado aqui que mostra que são 3 bilhões, 737 milhões, 91.842 IPs, né? Trabalhando com essa proposta do IPv4, né?
como eu disse, né, as redes mais atuais aí já não trabalham com IPv4, né? IPv6, né? Isso aqui é aquela mesma ideia lá do octal, hexadecimal, né? O hexadecimal, por exemplo, já foi há muito tempo, né? Algumas máquinas já não trabalham mais em hexadecimal, né? Que é a questão da linguagem. Bom, então é isso, uma questão muito bem feita, né? Esse tipo de questão aqui é questão de concurso, né? Voltada aí para a ciência da computação, provas, né? De modo geral. E esse tipo de questão mostra a ideia principal de listas. Não é fácil, né? Mas, interpretando bem, você chega no resultado correto. Beleza? Vamos ver casos mais fáceis aí, né? Uma questão também de uma prova da computação. Uma questão de 2012. Para aumentar a segurança no acesso às contas correntes de certa rede bancária, solicitou-se aos clientes que, além da senha numérica, fosse cadastrada outra senha composta por uma sequência de 3 sílabas distintas. Cada sílaba é composta por 2 letras. Então, cada sílaba tem 2 letras, sendo a primeira uma consoante e a segunda uma vogal. Então, obviamente, você já tem que bater na cabeça aí quantas consoantes temos, né? São 21, e quantas vogais temos, que são 5. Então, cada sílaba que é composta de 2 letras, ela vai ter o quê? Então, vai ter exatamente essa lógica aí de 21 consoantes vezes 5 vogais. Portanto, 105 possibilidades para uma sílaba, né? Só que tem um detalhe, né? A sílaba, ela tem que ser 3 sílabas distintas. Isso quer dizer que, se você tem 105 possibilidades para a primeira sílaba, você não vai ter 105 possibilidades para a segunda sílaba. Vão ser 104. Você vai excluir aquela primeira que foi utilizada. E 103 para a terceira sílaba, né? Pensando aí na permutação, né? No princípio fundamental da contagem, né? Então, a gente chega à conclusão que o total de senhas possíveis é 105 para a primeira sílaba, 104 para a segunda, 103 para a terceira. Princípio fundamental da contagem, chegamos à quantidade de senhas possíveis, né? Nesse caso, deu 1.124.760. Haja senha, né? É isso aí. E aí, deu a alternativa D. Onde pega aqui, turma? Exatamente nessa ideia de que são 3 sílabas e onde cada sílaba é composta por 2 letras, né? Então, na verdade, você tem aí em cada sílaba, né, a ideia de uma consoante e uma vogal. Legal também nessa questão aqui, que poderia até abrir aí um precedente, né? Ah, sim, mas ele diz, é isso que eu ia dizer, ó. Sendo a primeira uma consoante e a segunda uma vogal. Então, tá claro que a primeira letra da sílaba é uma consoante e a segunda uma vogal. Porque se não tivesse essa informação, essa questão ela poderia ser cancelada, porque você teria a possibilidade de permutar. Certo? E nesse caso, não, porque a primeira é consoante, a segunda é vogal. Também uma questão de concurso, né? Bem elaborada. E aí vem as questões mais simples da matemática, aí, que, de modo geral, dá para se interpretar de maneira muito fácil, né? Então, uma loja de iogurte, né, congelado, permite que você escolha um sabor: baunilha, morango, limão, cereja ou pêssego. Ou seja, temos 5 possibilidades para escolher um sabor. Um acompanhamento: raspas de chocolate, castanha de caju, picada ou coco ralado. Então, pode ser chocolate, castanha de caju, picada, né? Ou coco ralado. Então, tem 3 opções de escolher um acompanhamento. E uma cobertura, que pode ser creme batido ou calda de caramelo. Eu, por exemplo, gosto de calda de caramelo. Bom, mas são 2 possibilidades de cobertura, né? Óbvio que hoje você tem muito mais possibilidades, né, de cobertura. Mas aí vai. Então, quantas sobremesas diferentes são possíveis? Fácil, né? Princípio fundamental da contagem, vai lá e pega a quantidade de cada uma, né? E multiplica. Então, deu 30 possibilidades de se ter aí uma sobremesa. Certo? Professor. Opa! Essa daí
você não pode considerar, tipo, sem acompanhamento e sem cobertura? Pode, mas aí é que está o caso, né? Nesse caso, estão envolvendo todos os fatores, né? Então, para esta sobremesa, né? Ele está envolvendo todos, correto? Ou seja, primeiro está identificando a quantidade de possibilidades envolvendo todos, né? Então, isso que você acabou de dizer, né? Seria algo importante que tivesse na questão, né? Sim. Levando em consideração que foi considerado um item de cada. Você tem coerência em dizer isso, porque, de fato, né, a questão, ela teria que colocar esse detalhe, tá certo? Mas, do jeito que colocou de forma geral, então subentende que foi escolhido um item de cada. Né? Então tem que ter uma informação aqui dizendo que, né, levando-se em conta que foram escolhidos um item de cada. Beleza, aí a questão estaria perfeita, certo? Certo, entendi. É isso. Mas aí veja que no próximo ele tenta então fazer algo nesse sentido. Ó. No exercício anterior, quantas escolhas possíveis de sobremesa você tem se for alérgico a morango e chocolate? De novo, levando em conta que foi colocado uma opção de cada. Né? Mas você tem razão. Quer dizer, tinha que ter essa informação aqui. Tá? É uma questão, inclusive, se cair em concurso, você consegue cancelá-la muito fácil. Você pode simplesmente pegar apenas uma opção e as outras não. Né? Certo? E aí, se eu pegasse uma opção e as outras não, eu teria que levar em conta agora outros detalhes, que é isso que você está comentando, né? Então, eu teria que pegar essas 30 possibilidades, que é uma opção. Teria que pegar a opção dessas 5, por exemplo, com o acompanhamento. Seria outro caso, né? E teria o último caso, que seria essas opções com, por exemplo, a cobertura sem o acompanhamento. Correto? E aí, trabalhando a ideia do ou, você teria também... Foi desse jeito que eu fiz. Isso. Entendeu, lógico? Quer dizer, sim. Do jeito que está aqui, está sendo levado em conta que foi escolhida uma opção de cada, né? Sim. Agora, o correto seria o quê? Se não foi colocado ali, teria que dizer que você tem 30 possibilidades, se você escolhe uma para cada, né? Mas você teria também, deixa eu ver se eu abro aqui o nosso... Que aí fica fácil esse entendimento. Ó. Que aí... Ó, poderia fazer isso aqui, ó. Vou abrir aqui o... Pode ser no Paint mesmo, no Paint, está tudo certo. Vamos lá. Olha só. Isso aqui, né? É a opção quando você escolhe todos, né? Então, todos que estão ali disponíveis, você escolheu um de cada, né? Mas eu teria também a possibilidade de escolher um dos 5 e ficar só com o acompanhamento, que são 3. Tá certo? E aí eu teria, nesse instante, 15 possibilidades, pegando, né? Então, o sabor e o acompanhamento. Outro caso seria o sabor, que não escapa, né? Não quero acompanhamento, mas eu quero cobertura. Então, cobertura, 2. São 10. Então, na verdade, para esse tipo de questão, a lógica das possibilidades seria, então, escolha um de cada, ou, e ou é mais, escolha o sabor e o acompanhamento, ou o sabor e a cobertura. Óbvio que você não vai escolher acompanhamento e cobertura sem o sabor. Né? E aí sim chegaria a essa conclusão que a resposta não seria 30, seria 55. Certo? Então, esse seria o precedente que essa questão poderia ser cancelada. Porque você abriria essa possibilidade aqui, ó. Tá? E do jeito que está aqui, ele está dizendo que são todos. E o enunciado não está claro isso, concorda? Tá falhando. E é bem bacana vocês sempre trabalharem com essa lógica que vocês estão dizendo aí, porque, de fato, é muito comum.
tá? Então, tem que estar sempre enxergando o universo como um todo, todas as possibilidades, porque muitas vezes, da forma que é colocado, não está claro, né? Então, aqui, por exemplo, ainda considerando um de cada, no exercício anterior, quantas escolhas são de sobremesas você tem que escolher se você é alérgico a morango e chocolate? Se você é alérgico a morango e chocolate, também não está claro que você não está consumindo morango e chocolate. Né? Mas, correto seria dizer o seguinte, então exclui-se, né? Morango e chocolate. E aí sim, né? Sabores de 5 passa para 4, né? E o acompanhamento, você tira o chocolate, de 3 você passa para 2. A cobertura permanece na mesma, né? Então são 16 possibilidades, subentendendo que escolheu-se um item de cada. Tudo bem? Pode seguir? Vamos lá. Começa-se um jogo de computador fazendo uma seleção em cada um de 3 menus. O primeiro menu, número de jogadores, tem 4 opções. O segundo, nível de dificuldade, tem 8. E o terceiro, velocidade, tem 6. Isso aqui, turma, é exatamente aquela ideia dos elevadores que eu comentei com vocês. Você chega num prédio, tem tantos elevadores. Ou você chega num prédio, tem tantas portas de entrada. Tantos elevadores que te levam a um certo lugar. Princípio fundamental da contagem. Então, é basicamente multiplicar as possibilidades, né, envolvendo essas 3 variáveis. Certo? Então, é o tipo de questão que é direta. Tá? Próxima questão. A, B, C e D são nós em uma rede de computadores. Existem 2 caminhos entre A e C. 2 entre B e D, 3 entre A e B e 4 entre C e D. Por quantas rotas diferentes é possível mandar uma mensagem de A para D? Então, turma, esse daqui, para chegar a essa lógica, seria bacana que fizesse ali os tais dos nós, né? Então, muitas vezes a gente pode, com facilidade, interpretar isso daqui da seguinte forma, né? Então, eu quero partir de uma cidade, né? E aí quero chegar onde? Numa cidade tal. Né? Então, partir de A, quero chegar em B. No meio do caminho tem B e C. Né? Então, ó, existem 2 caminhos entre A e C. Opa! 2 caminhos entre A e C. Então, vamos supor que o meu C está aqui e aqui está o B. Certo? Então, eu tenho 2 caminhos entre A e C. 2 entre B e D. 2 entre B e D. 3 entre A e B. 3 entre A e B. E 4 entre C e D. Então, C e D, 4. Certo? Por quantas rotas diferentes é possível mandar uma mensagem de A para D? Aí ficou fácil, né? E aqui eu tenho 3 que vai multiplicar com 2. Aqui eu tenho 2 que vai multiplicar com 4. Certo? Então, de A para D passando por B, tem 6 possibilidades. De A para D passando por C, tem 8 possibilidades. Portanto, 14. Né? Então, fazendo o desenho, fica fácil essa interpretação, e não do jeito que está aqui. Né? Então, fazendo o desenho, fica mais prático. Tá certo? Apesar que é uma questão simples, né? Uma questão... Você tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Aí, no meio do caminho, você tem alguns objetos no meio do caminho. Essa é a ideia que nos permite trabalhar com nós, né, de uma certa rede. Bem interessante essa parte aqui. Quando vocês lidam com teoria dos grafos, é diretamente essa ideia. Bom, quantos números de 3 dígitos menores que 600 podem ser formados usando os algarismos 8, 6, 4 e 2? Né? Então, esse tipo de questão aqui é exatamente uma das questões mais diretas aí lá do ensino médio, que vocês aprenderam, né? Foi usado permutação incompleta, né? Aqui a gente tem como proposta sempre a ideia do princípio fundamental da contagem, né? Então,
se eu vou para o princípio fundamental da contagem, fica mais fácil o entendimento. Ou seja, se eu quero números menores que 600, então, obviamente, eu não posso usar nem o 8 nem o 6, né? Então, o primeiro algarismo, ele será o 4 ou o 2. São duas opções, então, para o primeiro. Pode começar com 4 ou com 2, né? E os demais? Ué, não se falou-se aqui em distinto. Então, eu posso repetir, né? Agora sim eu posso usar todos os 4 em ambos os casos, né? Então, por isso que deu 32 números. Às vezes vale a pena você fazer todos os números que começam com 4, todos os números que começam com 2. Com facilidade, você chega a essa lógica aqui que dá 32. Então, tomem cuidado que aqui não se falou-se a palavra distinto, né? Se tivesse a palavra distinto, aí a questão seria mais complexa. Você teria que enxergar. Você tem duas possibilidades, que é onde está a restituição, que só pode começar com 4 ou 2. E aí, agora, se eu quero números distintos, números de 3 dígitos distintos menores que 600, aí aqui já não seria 4. Seria 3, você tem que excluir aquele primeiro, né? Certo? E aí, para o próximo você vai ter que excluir um desses aqui que você usou na casa das dezenas. Então, seria 2. Então, perceba que o resultado, ó, 2 vezes 3, 6, 12. Então, aqui eu teria 12 números de 3 dígitos distintos. Muito menor, né? Essa é a ideia. Assim, com esses números distintos. Então, quando tem a palavra distinto, significa que eu quero diferentes. Não pode repetir algarismo. Essa é a ideia. Tá? Então, toda vez que tiver um termo distinto, não vale repetir. Na linguagem Basic original, né? Famoso, o profissional da área Basic, né? Tá legal, né? Vocês saberem que quem ainda é daquela época do COBOL, né? Primeiras ideias. Esse profissional hoje, ele tá velhinho e continua trabalhando. Por quê? Faltam profissionais que lidam com Basic, COBOL, Pascal, né? Tem algumas empresas que ainda utilizam em termos de banco de dados, né? Bom, na linguagem Basic original, um identificador tem que ser uma única letra ou uma letra seguida de um único dígito. Quantos identificadores podemos formar? Então, isso é fácil, né? Se for apenas uma letra, tem 26 possibilidades. Aqui está certinho. Ou mais, né? Eu posso ter agora uma letra e um dígito. Então, 26 letras e 10. Então, eu tenho 26 possibilidades para a letra e 10 possibilidades para o dígito, né? Conclusão, 286 identificadores. Então, esse é exatamente aquela ideia do ou exclusivo, né? 3 cadeiras na Câmara Municipal devem ser preenchidas com pessoas de partidos diferentes. Para pleitear essas vagas, existem 4 candidatos do Partido dos Ambientalistas Preocupados, 3 do Partido da Implementação de Regras e 2 do Partido dos Amigos da Salamandra. De quantas maneiras diferentes essas vagas podem ser preenchidas? Então, né, são cadeiras, né? Então, como eu tenho, para pleitear, né, eu tenho 4 candidatos, né, de um certo partido, está lá, 4, né, 3 de um outro partido e 2 do outro. Agora, por que multiplicou no final aqui por 3 fatorial? Essa aqui é a grande sacada. Porque a gente pode permutar essas cadeiras, né? Quer dizer, o primeiro partido ali, que está 4 possibilidades, ele pode estar na segunda ou na terceira cadeira, né? Então, a primeira cadeira, então o lance ali é enxergar que eu tenho essa situação, mas eu tenho uma permutação entre as cadeiras. Quantas cadeiras? 3. Então, por isso que multiplica por 3 fatorial. Certo? E aí chegou-se no 144. Qual é o erro comum aqui? 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24, acha que o resultado é 24. Né? E aí esquece de levar em conta que
esse 24, ele pode transitar nas 3 cadeiras, né? Do ponto de vista prático. Ou seja, você pode permutar o 4, 3 e 2. Né? Então, por isso, 144 maneiras diferentes. Bom, dado uma cadeia de 8 caracteres binários, cada caractere pode ser 0 ou 1, né? Quantas cadeias diferentes podem ser formadas? Isso é fácil, né? Então, eu tenho uma lista aí de 8 caracteres. Em cada caractere, eu posso colocar lá o 0 ou 1. Portanto, 2, né? Eu tenho 2 possibilidades para cada caractere. Uma lista de quanto? De 8. Ah, então 2 elevado ao oitavo. É isso aí, direto, né? Bom, quantos começam ou terminam por 0? Opa, então aqui eu tenho que levar em conta os casos em que começa por 0, que é 2 a sétima, né? Então eram 8, o 0 ocupou lá a primeira casa. E aí, uma outra situação é o 0 ocupar a última casa, né? E aí eu tenho que lembrar que é o seguinte, quando eu calculo quantos começam com 0 e quantos terminam com 0, eu tenho que levar em conta que existem aqueles casos em que começa com 0 e termina com 0. Né? E que já estão sendo contados aqui nesse universo. Aqui, então, turma, estamos falando da ideia de união envolvendo 2 conjuntos. Aqui é aquela linha de raciocínio que a gente trabalha com conjuntos. É isso aqui, ó. Eu tenho lá um conjunto A, né, e um conjunto B. Tá certo? Então, eu vou lá, conto a cardinalidade do conjunto A, então a união, né? Então, a cardinalidade da união é, na verdade, a cardinalidade do conjunto A mais a cardinalidade do conjunto B. E aí eu tenho que levar em conta que isso aqui está sendo contado 2 vezes. O que eu faço? Tiro a tal da intersecção. Certo? Essa lógica está aqui. Então, eu vou tirar esses 64 que já foram contados, tanto naqueles que começam com 0, quanto naqueles que terminam com 0, que é a intersecção. E aí, por isso, subtrai. Então, 192 começam ou terminam com 0. Certo? Quantas começam e terminam com 0? Legal vocês perceberem que tem um E, né? Aqui, no caso anterior do item B, tem o ou, né? Ou é união. E é intersecção. Então, o que me interessa aqui é só a intersecção. 2 a sexta. Né? Quantos tem o segundo dígito igual a 1? Opa, isso é legal. Ó. Quantos tem o segundo dígito igual a 1? Vou lá no segundo dígito, marco lá o número 1, né? E os demais ficam soltos. 2 a sétima. Né? Tá certo? Quantos começam com 111? Ué, mesma coisa. São 8 caracteres, né? Aí é uma lista de 8. 3 já estão ocupados. Sobram 5, né? 2 elevado a quinta. Quantos contém exatamente um 0? Essa parte é legal, né? Eu posso colocar 0 no primeiro caractere, ou no segundo, ou no terceiro. Então, analiso apenas o primeiro, né? Eu sei que, então, que eu tenho ali... Quantos contém exatamente um 0, né? Então, é só o 0. O restante vai usar tudo 1, correto? Então, quantas situações isso ocorre? O 0 pulando de caractere... Com certeza eu vou ter 8, né? Porque é o 0, o restante tudo 1, né? Então, por isso que fica fácil. Essa mesma ideia é a próxima. Quantos contém exatamente 7 caracteres igual a 1? Ué, é exatamente o item F, né? Quer dizer, 8. Certo? A questão que muitas vezes leva o F e o G, estamos falando da mesma situação. Bom, turma, essa foi, então, a atividade de listas, né? Então, é legal vocês perceberem que listas vai trabalhar com a ideia aí do princípio fundamental da contagem, né? Então, o princípio fundamental da contagem aqui é muito evidente. Percebam que a gente ainda não trabalhou, por exemplo, com aquela história de anagramas com letras repetidas. Isso virá nas próximas aulas. Aqui não aparece ainda, por exemplo, uma palavra com letras repetidas. Isso é tema das próximas aulas. Tá? Bom, vamos para a próxima atividade que vocês fizeram. Foi fatorial e conjuntos. Opa, aqui não é o gabarito. Cadê o gabarito? Aqui, tá aqui.
Então, fatorial e conjuntos, pessoal, depois eu vou estar pendurando para vocês lá no Class esses gabaritos aqui, tá? Bom, fatorial e conjuntos vai lidar, então, com a ideia do fatorial e com a ideia da história da pertinência, né? E do subconjunto, da ideia do subconjunto. Né? Um elemento pertence. Né? Opa! O Pedro fez uma pergunta ali, eu não... Qual foi a pergunta? Olha lá. Eu não estou acompanhando. Seria bom você separar os 3 vídeos cada conteúdo. Separar? Direto ao assunto. Como é que é? Para separar cada conteúdo. Cada lista de exercício é tipo parar a gravação e iniciar de novo. Aí gera não compensa não. Não compensa não, Pro. Porque aí é o seguinte, no caso do Meet, como é que funciona o Meet? O Meet, se eu paro... tá, você está dizendo que parar a gravação, criar um outro link, é isso? Isso. Tá bom, pode ser. Vamos lá, então parar a gravação aqui e vamos para a segunda lista. A correção de cada lista. É isso aí. Então, beleza, vamos para a segunda lista agora, então. Vamos lá. Então, voltando aqui. A segunda lista, então, vai trabalhar com a ideia de fatorial e conjuntos, né? O primeiro exercício aí é simplesmente você identificar o elemento quando eu tenho um subconjunto, né? Então, aqui é bem bacana observar que no item A, o 2 é algo que está dentro do conjunto. Aqui tem um erro, né? Faltou chaves aqui no final, né? Não é parênteses, é chaves, tá? Mas o 2, de fato, é um elemento, beleza? Aí, olha o segundo caso do item B. Isso que está aqui, chaves e o 2, não está dentro do conjunto. Então, ele só pode ser interpretado como subconjunto. Se lá eu tenho essa condição de fazer parte de um conjunto que gera exatamente essa situação. E é verdade, né? Então, o item B é parte do conjunto. Olha o item C, que legal, confrontando aí com o item B, né? Então, esse chaves 2, eu tenho dentro do conjunto. Então, é um elemento, né? Então, pertence. Aqui eu não poderia usar o símbolo está contido. Para usar o está contido, vamos abrir aqui que aí fica fácil essa interpretação. Se eu usasse o está contido, nesse caso, né? Então, se para esse caso aqui eu usasse o está contido, eu teria que fazer isso aqui, ó. Opa. Teria que fazer... Oh, meu Deus do céu, eu quero fazer rápido, né? Dá nisso. Ó, teria que fazer isso aqui, ó. Ó, isso aqui está contido em o 2 e o 3. Percebam a diferença? Isso que está aqui é parte desse conjunto, que eu posso pegar esse conjunto e dividir em partes. Uma das partes é esta, tá? Então, esta é a diferença. O próximo item, conjunto vazio. Conjunto vazio nunca será elemento, a não ser que lá dentro esteja o conjunto vazio, né? Se lá dentro está o conjunto vazio, ele é interpretado como elemento. Como ele não está lá, então ele é parte do conjunto. O conjunto vazio é parte de qualquer conjunto, certo? O conjunto dos naturais está contido nos inteiros? Sim, os naturais é parte dos inteiros. Se diz muitas vezes o contrário, né? Que Z contém os naturais, que é a volta, né? Bom, isso que está aqui é parte do conjunto dos inteiros? É. Né? Eu posso pegar o 2 e transformar num subconjunto, né? E esse último caso aqui pertence a 2 elevado a z? Então, é importante dizer que 2 elevado a z é o tal do conjunto potência, né? O 2 elevado a z é você pegar o conjunto de todos os inteiros como parte do conjunto. Quer dizer, é algo extremamente complexo, né? Mas, com certeza, lá no meio do caminho, você tem lá o número 2, que está como subconjunto do número 2, que é inteiro. Você tem ali uma quantidade enorme
né, de partes desse conjunto. Então, o conjunto potência, com certeza, ele é enorme. Então, isso que está lá, de fato, é um elemento. Então, essa aqui é a parte interessante. Ó. Está dentro do conjunto potência. Então, lá dentro do conjunto potência, né, isso aqui está lá dentro. Né? Então, de fato, é um elemento. É muito comum, turma, errar isso aqui. Então, é importante observar que 2 elevado a z é o conjunto potência. Lá dentro do conjunto potência tem essa situação assim, ó. Mas se imagina quantas situações dessa tem infinitas, né? Certo? Então, não dá para você listar todas as partes desse conjunto. Bom, liste todos os elementos, como vai fazer agora, né? Listar os elementos. Apesar que esse é fácil, né? Liste todos os elementos do conjunto abaixo. Quer dizer, o que está dizendo esse conjunto? Ele está dizendo que são números reais ao quadrado que dá 1, né? Números reais ao quadrado que dá 1, então, óbvio que o x é mais ou menos raiz de 1. Portanto, 1 ou menos 1, né? Quer dizer, resolveu ali a equaçãozinha, você chega na resposta fácil, né? Agora, olha o item B. Eu quero números inteiros, de tal forma que x² é 5. Não tem, né? Porque o x vai dar mais ou menos raiz de 5, né? Então, vazio. Quero números inteiros, tal que esse número ao quadrado é menor que 25. Basta pegar os números inteiros, que elevado ao quadrado, né, resulte aí no número menor que 25. Aqui é muito importante que a maioria sempre fica com os positivos, né, e esquece dos negativos. Né? Então, entra o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que elevado ao quadrado me dá um número menor que 25. Certo? Então, esse é um erro muito comum. Determine se cada uma das preposições abaixo é verdadeira ou falsa, né? Então, preposições, lembrando que a ideia aqui é trabalhar com a ideia de verdadeiro e falso, né? Do ponto de vista de preposição lógica, né? Bom, então, 0 pertence ao conjunto vazio? Não, o conjunto vazio é conjunto vazio. Não tem 0, né? É falso. 0 pertence a um conjunto com o elemento vazio? Também não. Vazio não é 0, tá certo? Para pertencer, teria que estar o 0 lá dentro do conjunto, tá? Essa questão está aqui, bem bacana. Item C, conjunto vazio pertence a um conjunto em que... Não, na verdade não pertence, está contido. O conjunto vazio é parte de qualquer conjunto, por isso que é falso, tá? Esse conjunto com elemento vazio pertence a esse conjunto com elemento vazio? Então, lá dentro do conjunto está o conjunto vazio e não o conjunto com o símbolo vazio. Então, por isso que é falso. Na verdade, o item D, o correto seria está contido, né? Então, está contido, está corretíssimo. Pertence, não. Para pertencer, vamos abrir aqui de novo o nosso pente, né? O Paint. Teria que estar como? Vazio, né? E aí, isso pertence, teria que estar assim, ó. Lá, em algum instante, eu teria que ter essa situação. Se eu tenho a situação, aí é verdade. Certo? Então, o que está dentro de um conjunto é elemento. Essa é a lógica. Como aqui, ó. Olha só. Nesse instante, o item E, ele seria tanto verdade para estar contido, quanto verdade para pertence. Tanto pertence quanto está contido, estaria correto no item E. Né? Item F. Ó, conjunto de um elemento que está lá dentro em forma de conjunto. Quer dizer, eu tenho aquele elemento que está lá dentro de um conjunto. É parte do conjunto. Verdade. Né? O conjunto vazio pertence a esse conjunto dessa forma? Pertence, porque lá dentro está o vazio. Ó, e ele é a vírgula separando ali, é elemento. Né? Bem bacana esse tipo de questão. Escreva cada um dos conjuntos a seguir através de uma propriedade que caracterize seus elementos. Essa aqui é bem bacana, né? Pode ser que vocês encontraram outras formas de resolver, turma, essa questão. Né? Então, aqui eu quero números que eu tenho números y, tal que esses números y vão surgir a partir de valores para x, né? E o y é, na verdade, o x ao quadrado. Então, de fato, quando eu pego 1 ao quadrado dá 1,
2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Verdade, certo? E aí, legal, por exemplo, enxergar que foi trabalhado as duas variáveis. A variável principal é aquela em que vai elencar os elementos do conjunto. Então, é o y. Né? E quem é o y? É um certo inteiro ao quadrado. E aí, quem são esses inteiros ao quadrado que definem 1, 4, 9, 16? Então, 1, 2, 3 e 4. Também aqui é legal vocês perceberem que não foi caracterizado aqui se é inteiro. Se eu dissesse, então, que x pertence aos inteiros, eu teria que acrescentar quem aqui também? O menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. Certo? Como eu estou dizendo apenas que x pertence a um certo conjunto, ou seja, x representa os elementos de um conjunto, então ficou mais limitado. Certo? Ou seja, eu poderia perfeitamente, nesse conjunto, acrescentar o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4, e o resultado seria o mesmo. Né? Então, ao invés de colocar 1, 2, 3, 4, eu poderia ter colocado menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Perceba, então, que não tem, assim, uma... O mais importante é criar uma lei que, de fato, reflete, né, que declara esses números que estão aqui. E essa é a ideia, que caracteriza esses elementos, né? Bom, o próximo são números primos, né? E aí dá para observar com facilidade que estamos falando dos números primos positivos, né? Que tem também os números primos negativos. Então, aqui eu tenho certos números naturais, tal que esse número natural é primo. Óbvio, vai gerar os números primos. Lá na frente, em outras disciplinas, né? Vocês vão aprender a fazer aí algoritmos aí que te levam direto aí para os números primos. Né? Não é o caso aqui, tá? Bom, 0, 3, 6, 9, 12. O que eles têm em particular entre eles, né? Então, é exatamente essa lógica, né? Quer dizer, ele é o triplo de um certo número, né? Então, o triplo do 0 dá 0, o triplo de 1 dá 3, o 2 dá 6. Então, é a ideia do triplo, né? Então, de novo, é muito parecido com o item A. Né? Então, eu tenho valores que precisam ser declarados. Agora, como é que eu chego nesses valores? Eu pego um outro subconjunto em que eu vou triplicar esses valores. Então, eu tenho uma certa variável x que pertence a um conjunto, que representa os elementos de um conjunto, e o que eu quero declarar é exatamente o triplo desses elementos. Certo? Vocês vão perceber que o próximo é a mesma lógica, né? Se o 0, 3, 6, 9, 12 trabalha com a ideia de múltiplo de 3, né? Então, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4 vem da ideia dos números pares, né? Correto? São inteiros pares, né? Mas se eu quero limitar esse conjunto, eu posso perfeitamente pegar apenas aqueles elementos em que, ao dobrar, dá o menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, né? Então, o dobro de qualquer elemento desse conjunto, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, é exatamente o que está elencado aqui. Importante ressaltar, turma, esta não é a única forma, né? Você pode encontrar outras maneiras. Aqui está a essência de que os professores de lógica de programação comentam com vocês, algoritmos, né? Em que você muitas vezes faz um algoritmo que responde o mesmo, né? Só tem que tomar cuidado, porque às vezes esse código que você vai fazer acaba gerando mais trabalho do que um código mais simples, tá? Mas é essa a ideia. Está aqui. Determine a cardinalidade dos seguintes conjuntos. Opa, o conjunto vazio, quantos elementos tem? Nenhum, né? Essa é a cardinalidade. A cardinalidade é a quantidade de elementos. Quantos elementos eu tenho dentro desse conjunto do item B, que lá dentro está o vazio? Então, o vazio é um elemento, tá? O próximo é fácil por conta da vírgula, né? Você separando. Você verificando a ideia de conjuntos, vírgula, fica fácil, né? Então, vazio, vírgula, isso é um elemento. Conjunto vazio conjunto do vazio, do elemento vazio, também é um elemento. E esse próximo conjunto está aqui, do jeito que ele está aqui, turma, ele não é parte do conjunto, ele é um elemento, tá certo? Ó, talvez, deixa eu ver se faltou aqui parênteses, faltou fechar chaves, né? Faltou, né? Abriu chaves, colocou ele dentro, fechou, tá certinho, isso mesmo.
Então, aqui é muito comum esse tipo de erro, de esquecer de fechar. Vou mostrar aqui com... Então, aqui, essa lógica aqui, ó, tá vendo? Então, começou aqui com chaves, fechou aqui, ó. Tá? Então, isso que está aqui é um elemento. Está dentro desse conjunto. Tá? Certo? Então, eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3. É isso aí. Então, por isso que a cardinalidade é 3. O próximo caso, eu quero números que elevado ao quadrado é menor que 15. E aí eu quero números inteiros. Então, perceba que eu vou buscar aqueles números inteiros que elevado ao quadrado dá menor que 15. Esse é fácil, né? Eu preciso primeiro elencar quem são esses números inteiros, que é aquela ideia do exercício anterior, e aí eu enxergo que a cardinalidade desse conjunto são 7. Né? Cuidado não ficar só nos positivos, também inteiro, né? Aqui sim, olha, quero naturais. Se eu quero naturais, então pode ser o 0 e os positivos. Tal que o 2 divide esse natural, se o 2 divide, né, tem que ser par, né? E x tem que ser menor que 7. Se x tem que ser menor que 7, tem que ser par, obviamente. 2, 4, 6 e o 0. Lembrando que o 0 também é par. Né? Então, eu tenho aqui, de novo, a ideia de conjunto potente. Ó. Então, do jeito que está aqui, 2 elevado a 0, 2, 4 e 6. Se eu fosse montar o conjunto potência, nossa, daria um trabalho danado. Vou pegar só com um aqui. Ó. Eu teria, por exemplo, esse aqui, né? Só o 4, só o 6. Eu poderia pegar com 2, 0 e 2, 0 e 4, e assim sucessivamente. Até o próprio conjunto 0, 2, 4, 6, e também, né, o conjunto vazio. Né? Então, aqui, o que é o conjunto potência? É o conjunto de todas as partes desse conjunto. Tá? Lembrando que esse conjunto que está aqui, qual é a cardinalidade dele? É 4. Então, quantas partes eu consigo fazer com esse conjunto? 2 a 4, que dá 16. Então, dentro desse conjunto aqui, eu posso colocar 16 partes. Correto? Então, por isso que a resposta é 16. Ô, professor, Opa. porque tem ali, 0, 2, 4, 6, de 0, 2, 0, 4, e por que não tem o 0, 6 daí? Não, poderia. Aqui eu só fiz um exemplo aqui. Ah, tá. É só um exemplo. Ah, Certo? tá. Ao todo aqui, se eu montasse todos, teria que ter quantos? 16. Uhum. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendi. Faltam 10. Percebe? Então, Entendi. se eu continuasse aqui, ia dar ao todo 16. Eu conseguiria 15 mais o conjunto vazio, 16. Entendi. Certo? Certo. É isso. Por isso que aqui vai dizer assim, olha, porque o que está pedindo aqui não é para você elencar as partes desse conjunto potência, né? Não é para você elencar o conjunto potência, e sim a cardinalidade. A cardinalidade é 16. Tá? Ou seja, eu tenho 16 elementos dentro do conjunto, que são partes daquele conjunto. Beleza? Aqui, então aqui mostra que nas próximas aulinhas vocês vão acabar trabalhando com letras repetidas. Aqui, por exemplo, a palavra felino não repete, né? Então, essa é fácil. Quantos são os anagramas dessa palavra? Anagrama significa permutar, trocar de lugar. A palavra felino são 6 letras, então 6 fatorial. Né? Quantos começam com a letra N? Ué, marca lá o N no início, sobram 5. 5 fatorial. Né? Quantos terminam por vogal? Terminam por vogal, então essa aqui é bem bacana, né? Vamos colocar aqui de novo o nosso print aqui para mostrar essa ideia que às vezes parece complexa, mas é bem simples, nada complicado. Vamos lá. Então, olha só. Quantos terminam por vogal, né? Então, eu poderia colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? São 6 letras. Vou lá nas vogais, que é a restrição, então pode terminar com E, com I ou com O. 3 possibilidades.
certo? Bom, e as outras? Bom, aí, né, são anagrama. Anagrama não repete, é só uma troca de lugar, né? Então, de fato, foi usado alguém aqui. Se foi usado alguém, sobraram 5. 4, 3, 2, 1. Que nada mais é do que o meu 5 fatorial. Então, por isso que aqui aparece assim, 5 fatorial vezes 3. Esse 3 é exatamente a condição de terminar por vogal. Quantas apresentam as letras ELI juntas e nessa ordem? Bem bacana, né? Porque agora você não tem 6. E sim, eu posso utilizar um grupo aqui, né? E aí, como o ELI está junto, o ELI vira um grupo, né? Ó, juntas e nessa ordem. Então, o ELI vai estar junto. Então, formou-se um grupo ELI. Sobrou-se, então, quer dizer, ao invés de ter 6, uma lista de 6, agora eu tenho uma lista de 4, onde um desses é o ELI junto, né? E aí, percebam que, de fato, né? O que vai acontecer nesse caso? Eu vou considerar isso aqui como sendo um grupo, uma única opção, né? E aí eu vou ter quantas opções nesse instante? 1, 2, né? 2, 3, 4 opções. Então, eu tenho 4 opções para a primeira, 3 para a segunda, 2 para a terceira, 1 para a quarta. Por isso que deu 24. Certo? Lembrando que o ELI está junto, né? Mas aí vem o próximo item que é importante, né? Quantas apresentam o ELI juntas em qualquer ordem? Então, agora o ELI, ele vai poder permutar entre ele. Permutar entre ele significa 3 fatorial. Que é 6, né? Então, aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. 3 para a primeira, 2 para a segunda, 1 para a terceira. Que é exatamente o 3 fatorial. Então, por isso que aqui é o caso anterior. Agora, levando em conta que eu posso permutar as letras ELI. Certo? Bem, questão bem bacana, né? Bom, a última questão aqui, turma. Calcule os seguintes produtos, né? Então, lembrando que aqui, isso aqui é uma representação do fatorial, né? Isso aqui a gente trabalha lá em estatística, isso aqui é chamado de distribuição gama, né? A distribuição gama, onde a gente acaba definindo o que é um fatorial, trabalha exatamente com essa simbologia, né? E aí, é importante ressaltar que fatorial nada mais é do que um produto. E aqui eu tenho uma certa lei para essa representação fatorial. Então, o π aí é exatamente a ideia do fatorial, π maiúsculo, né? Bom, eu quero calcular a partir do k igual a 1 até k igual a 5. E aí é só substituir. Quando k vale 1, o que eu tenho? 2. Quando k vale 2, lembrando que o fatorial trabalha sempre no conjunto dos inteiros, certo? E outro detalhe importante é que não necessariamente eu preciso ter um K positivo, eu posso ter um K negativo. Não tem problema. O detalhe é enxergar que estamos falando de produtos. Produto é multiplicação. Então, eu começo com 2, substituo K por 2, vai dar 6 menos 1, 5, né? Vocês vão acabar enxergando que isso nada mais é do que trabalhar a ideia aritmética, agora pensada como um produto. Quer dizer, os elementos que eu estou obtendo, eu vou ter um produto entre eles, tá certo? E aí chegou-se no 14, porque quando K vale 5, vai dar 15 menos 1, 14. Fez o produto, tá tudo certo. Tá? 5K mais 1, mesmo esquema. Lá, substituo K por 1, vai dar 6. Quando K é 2, vai dar 11. Vou até o K igual a 4. Para K igual a 4, vai dar 21. Faço o produto, então, desses fatores, tá tudo certo. Isto é trabalhar a ideia de fatorial a partir de uma expressão algébrica. E essa expressão algébrica, a variável, por exemplo, no caso aqui é K, ela pertence ao conjunto dos inteiros, certo? Então, você pode ter aqui o K negativo, K igual a 0. Um K é 0 é uma maravilha, né? Bom, essa foi, então, a atividade 2. Vamos lá para a atividade 3. Vou fechar aqui o que vocês falaram aqui, cancelar o... interromper a gravação. Esse último aqui eu ainda não tinha o gabarito, me matei para fazer isso aqui. Então. Nossa, deu certo. Imaginando vocês.
né? Eu usei aí o GeoGebra para fazer isso e acabei encontrando também um aplicativo que, de certa forma, me ajudou bastante, né? Apesar que esse primeiro exercício aqui, vocês já tinham na apresentação, né, em PowerPoint, né? Então, isso aqui não tem segredo, né? Era só para mostrar, então, a propriedade distributiva, né, envolvendo aí união e intersecção. Legal perceber que a união, né, se transformou numa intersecção e a intersecção se transformou numa união, né? Há uma relação aí lógica, né? Propriedade lógica. Bom, então esse primeiro aí, fácil, né? Já tinha pronto. O trabalho maior foi o segundo aqui, né? Porque o segundo, qual que é a ideia principal? Se você busca apenas... qual que é a ideia de você dizer se é verdadeiro ou falso? Na verdade, toda vez que você vai provar alguma coisa, do ponto de vista prático, você busca sempre um contra-exemplo que te permite dizer que é falso. Se você achar um contra-exemplo, seja ele qual for, que não deu certo, acabou. Você já provou que é falso. O problema é que você encontra diversas situações que é verdade, e aí você acaba naquele instante achando que é verdadeiro. E esse é o problema da matemática. Quer dizer, nem tudo que é verdade você pode já dizer, é verdade. Não, por isso que se diz que é necessário uma prova, né? Você precisa provar. Então, por exemplo, para essa situação, não tem algo melhor do que provar via diagramas, que é o que foi feito aqui, né? Então, via diagramas, pegou-se aqui o B menos C, que é a diferença de B em relação a C, né? E aí depois pegou-se a diferença de A em relação a este B menos C, que está aqui. É isso aí. E aí, A menos B está aqui, né? E aí, num dado momento, queremos a diferença de A menos B em relação a C. A diferença de A menos B em relação a C é essa região que está aqui. Perfeito. É isso aí. E aí, observa-se que as duas não são iguais, tá vendo? Então, são diferentes, correto? Então, isso me permite dizer que essa afirmação do item A aqui, ou essa preposição aqui é falsa, né? Então, é uma afirmação falsa, não bateu. E aí, é aquele lance, né? Se eu pegasse um conjunto qualquer, muitas vezes, daria certo. Mas a proposta é sempre buscar um contra-exemplo. Como às vezes é difícil encontrar um contra-exemplo, se você encontrar um contra-exemplo numérico, vale. Agora, a melhor forma nesse instante é usar os diagramas. Então, de fato, aqui a gente tem um exemplo que não deu certo. O item B. A diferença de A em relação a B e a diferença desse conjunto em relação a C, então, estou pedindo para verificar se é o A menos C menos B. Tá, então, o que eu fiz? Fiz o A menos B, tá lá, né? Agora eu fiz a diferença do A menos B em relação ao conjunto C. Está aqui, beleza. No outro membro, A menos C, está aqui, o A menos C, né? Ou seja, o que o conjunto A tem que o conjunto C não tem, a diferença de A em relação a C, né? E aí agora fazemos a diferença com o conjunto B, ou seja, o que o A menos C difere do conjunto B. Eu vou lá, tiro a partezinha de B, né? Então, de fato, observa-se que são iguais, são equivalentes. E aqui está a propriedade de equivalência. Tanto que é muito comum essa igualdade aqui ser considerada como um bicondicional. Então, essa propriedade aqui é válida. Então, qualquer conjunto que você pegar vai dar certo. Essa que é a parte legal, né? Então, é uma propriedade verdadeira, né? Bom, o próximo... A união B menos C, ou seja, a diferença da união de C é a intersecção entre essas diferenças de A com C e B com C. É como se tivesse aqui uma distribuição, né? Mas aí perceba que trocou a união pela intersecção. Vamos ver. Olha lá. Então, a união B está aqui, né? E aí a diferença dessa união em relação a C. Foi lá, tiramos o que é do C. Agora eu tenho a diferença da união de A e B, né, em relação a C. Beleza. Vamos para a segunda parte. A segunda parte está dizendo A menos C, B menos C. Então, A menos C, a diferença de A em relação a C, a diferença de B em relação a C,
E aí, o que foi feito? Intersecção. Olha a intersecção que deu. Na verdade, está muito claro que é falso, né? Qual seria o correto aqui? União, né? Então, se aqui no lugar da intersecção fosse uma união, isso seria verdadeiro, né? Então, gerou uma falsidade. Então, significa que essa propriedade, ela é verdadeira se aqui fosse união. E aí, perceba, então, que vale a distribuição. Olha, A menos C, união B menos C, e não intersecção. Intersecção não vale, né? Tudo bem? Aqui que gerou um trabalhinho, turma, porque tem uma interpretação aqui que é danada. Que é assim, ó. Se A é B menos C, então eu estou considerando que o conjunto A é a diferença de B em relação a C. Então são só dois conjuntos, correto? Então eu estou dizendo que a diferença de B em relação a C, eu estou chamando de A, essa região que está em preto aqui, beleza? Então B é A união C. Ora, A união C seria tudo isso aqui. Porque eu estou pegando o A, união com C, né? E isso não é B, que é o que está sendo dito aqui, ó. Então, B é A união C. Isso não é verdade. Eu busquei um contra-exemplo, então, que está dizendo que não é verdade. E o mais interessante nessa questão é que se você trabalha um conjunto dentro do outro, dá certo. Faça um conjunto dentro do outro, isso passa a ser verdade. Então, veja, se eu ficar naquela verdade, eu erro a questão. Então, aqui é um contra-exemplo que mostra que não dá certo. Então, é falso. Certo? Mesmo esquema do próximo aqui, ó. Está trabalhando com dois conjuntos, certo? Então, ó, se B é a união de A e C, então estou dizendo que A união C é B. Então, tudo isso é B. Tá certo? O B é a união de A com C. Então, A é B menos C? Ué, A é B menos C? Então, se eu pegar esse conjunto B e buscar a diferença em relação a C, o que sobra? Na verdade, sobra essa parte que está aqui, porque eu tiro os elementos de C. Tá vendo? Então, aqui está o conjunto B. Tá certo? Se eu pego o B, se eu identifico qual é a diferença desse conjunto todo aqui em relação ao conjunto C, é esse conjunto aqui, né? E esse conjunto aqui, ele não é o conjunto A. Então, B menos C é diferente de A. Ou seja, A não é igual a B menos C. Outro contra-exemplo que mostra que é falso. Bem bacana os diagramas, turma, porque acaba facilitando esse entendimento. Aqui eu peguei um exemplo, ó, um contra-exemplo que está certo, né? Olha lá, que mostra a falsidade, né? Então, eu peguei aqui um conjunto A, um conjunto B, a cardinalidade de A é 3, a cardinalidade de B é 3, né? O A menos B, a diferença de A em relação a B é o elemento número 1, onde a cardinalidade de A menos B é 1, né? E, no entanto, né? A cardinalidade de A, que é 3, menos a cardinalidade de B, que é 3, tem que dar 0. E, no entanto, a cardinalidade da diferença está dando 1. Portanto, é falso, né? Aqui é pensado do ponto de vista da cardinalidade, né? Então, aqui foi mais fácil buscar um contra-exemplo, né? Os outros não. Tem que montar o diagrama, como aqui, ó. A menos B, união com B, dá exatamente o conjunto A. Vamos lá. O que é o A menos B? Está aqui. Esse é o A menos B, certo? Bom, quero unir com o conjunto B. Ora, se eu quero A menos B e quero unir com o conjunto B, vai dar isso aqui, né? Isso que está aqui é o conjunto A? Não. É diferente do conjunto A. Então, falso, né? Certo? Acho que na atividade, inclusive, faltou lá um sinal de igual. Professor, opa. A F eu não entendi direito. A F? Uhum. Olha só, aqui está cardinalidade, não está conjunto, tá certo? Então, eu quero a cardinalidade da diferença de A e B, e eu estou dizendo que essa cardinalidade é a cardinalidade de A menos a cardinalidade de B. Então, eu pego lá a cardinalidade do conjunto A. Peguei um exemplo ali. 1, 2, 3. Cardinalidade, 3. Certo? Cardinalidade de B.
3 também. Certo? Criei lá um conjunto 2, 3, 4. Cardinalidade de A menos B. Bom, primeiro eu preciso identificar quem é o A menos B. Qual é a diferença de A em relação a B? Só o número 1. Correto? O algarismo, o elemento número 1, né? O elemento 1. Então, qual é a cardinalidade de A menos B? 1. Só o elemento número 1. Certo? Entendi. Então, perceba que a cardinalidade de A menos a cardinalidade de B, nesse exemplo, está dando 0. Correto? Então, o A menos B tinha que dar quanto? A cardinalidade de A menos B? 0 também. E não está dando. Então, esse é um contra-exemplo. Esse é um item fantástico que a gente chama de contra-exemplo. Você buscou um caso que não dá certo. E, Entendi. na maioria das vezes que você vai afirmar se algo é verdadeiro ou falso, você sempre trabalha com a proposta do contra-exemplo. Tem que identificar aonde não está dando certo. Achou um caso que não está dando certo? Um abraço. Beleza? Então, isso é um contra-exemplo. Tá? Você tem, então, de novo, você vai encontrar um monte de situações que isso é verdade. E, então, a lógica qual é, turma? Não fique, na verdade, sempre busque pelo enjoo. Busque um contra-exemplo, porque se você encontrar, acabou. Torna falso. Caso contrário, aí você tem que provar, demonstrar. Se você não conseguir encontrar um contra-exemplo. Aí tem que provar, demonstrar, via demonstração, que é algo que não é fácil, mas é só a demonstração que vai garantir a veracidade de alguma coisa. Legal, né? Porque muita gente fica zangado, às vezes, o professor quer demonstrar a fórmula e tal, né? Mas é só a demonstração que nos permite. Como aqui. Então, uma das demonstrações aqui estão sendo utilizadas via diagramas de Venn. Né? Tudo bem? Pode seguir? Vamos lá. Então, o terceiro, turma, era para verificar. Essas aqui são propriedades, né? Leis de Morgan, que todas são. Vamos verificar se são verídicos, né? Vamos lá. Então, a ideia aqui é verificar as equivalências. Quando ele fala propriedades de equivalência, é porque o sinal de igual aqui é equivalente mesmo, é o bicondicional, tá? Então, eu tenho no primeiro instante A menos B união C. Aqui eu fiz o conjunto A, aqui eu fiz B união C. A diferença de A em relação à união, o que que é? É essa região que está aqui, né? Essa região é o A menos... A diferença de A em relação à união de B e C, certo? Bom, aí na segunda parte, no segundo membro, tem intersecção de A menos B com A menos C. Vamos lá. Então, A menos B está aqui, diferença de A em relação a B, diferença de A em relação a C, né? E aí agora eu tenho a intersecção entre esses dois conjuntos. O que que eles têm em comum? Essa região que está aqui. Essa região que está aqui é exatamente essa. Olha que legal. Então, isso mostra que, de fato, a lei de Morgan vai dizer que vale a distribuição trocando a união por intersecção. Ou seja, né, A menos B, eu não posso dizer que isso é A menos B união de A menos C. Né? Então, de fato, a intersecção é verídica. Né? O mesmo vale para a segunda aqui, né? Que você acaba vendo que dá certo também. Olha lá. Olha o segundo caso. Eu tenho o conjunto A. Aqui não era a intersecção, né? Cadê? Aqui era... Ah, tá. Aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, A, B intersecção C. A, B intersecção C. Tá aqui. Beleza. Bom, o que eu quero? A diferença entre os dois. Qual é a diferença entre os dois? Vai tirar somente aquela partezinha da intersecção ali dos três. Né? Tá vendo? Então, a diferença de A em relação à intersecção de B e C é essa região do A. Né? Bom, aí vamos para o segundo membro. O que diz o segundo membro? União das diferenças de A com B e A com C. Então, vamos lá. A com B está aqui, A com C está aqui,
E qual é a união dos dois? É juntar os dois. Olha lá, juntando os dois, chega a essa conclusão que são equivalentes, né? Então, há uma equivalência aí, ou seja, vale essa propriedade em que é feita a distribuição, em que a intersecção se transforma numa união. Então, aqui a diferença de A em relação à intersecção dos dois conjuntos é, na verdade, a união das diferenças, né? Bem bacana essa propriedade de moda. Então, deu um trabalhinho para vocês aqui, turma. Meu Deus do céu, né? Ainda bem que agora tem esse gabarito. Vamos lá. Fechando, então, turma, a partezinha de negar, né? Para cada uma das sentenças seguintes, escreva a negação correspondente, colocando o símbolo de negação mais à direita possível. Reescreva, então, a negação em português. Então, vamos lá. Ó. Para todo, então, a negação existe, né? Colocando a negação do que você está afirmando. Está afirmando que x é maior que zero? Então, eu estou negando que x é maior que zero. Ponto. Ponto de vista do português. Existem inteiros que não são positivos. Certo? X maior que zero é sempre positivo. Beleza? Negação existencial, vira para todo, né? E nego a afirmação que x mais 2x é igual a zero. O número inteiro, mais o dobro desse inteiro, dá zero. Então, como é que fica no português aí? Eu criei um aqui, mas tem outro. Diga. Na A, por que não nega o existencial ali também? Você não pode negar o... Na verdade, toda vez que você trabalha com a negação do quantificador, você troca o quantificador. Então, por exemplo, se é para todo, a negação existe alguma coisa. Ah, sim. É que eu me confundi com a letra do o E ali, pertence. Isso. Não. Aí Tá troquei certo. só o quantificador. Tá certo? Beleza. Como aqui no item B, ó, fala existe um número inteiro. O que é a negação disso? Todos. Né? Então, a negação é todos e eu estou negando a afirmação. Né? Então, para todo inteiro, não é verdade que o inteiro adicionado ao seu dobro seja igual a zero. Certo? O não é verdade é exatamente a negação. Tá? Item C. Para todo, negação existencial. Então, existem inteiros, né? E aí tá lá. X é menor que 10. Tem certos números inteiros que são menores que 10. Eu estou negando isso. Então, existem inteiros que não são menores que 10. Certo? Aqui, lá, na afirmação inicial, estava dizendo assim. Para todo inteiro, né? Os inteiros são menores que 10. Não interessa se isso é verdadeiro ou falso. Mas aqui é só negar a afirmação. Lembre que a afirmação ela pode ser verdadeira ou falsa, né? O que a gente está fazendo é negar essa preposição. Beleza? Perceba, então, que eu só coloquei o símbolo de negação. Poderia perfeitamente, se não quisesse colocar o símbolo de negação, dizer que x é maior ou igual a 10. Né? Que estaria também negando. Existem inteiros para todo inteiro, tal que esse inteiro é menor que y. Qual é a negação? Troca os quantificadores, né? Então, para todo inteiro, existem certos inteiros, né? Que não atende essa condição do x ser menor que y. Aqui, nossa, foi difícil fazer essa frase aqui. Vamos lá. Para ver se está correto a negação, ok? Para todo inteiro, existem alguns por conta do existencial, tá certo? Que não são maiores que esses inteiros quaisquer. Ou seja, eu fiz a leitura aqui, ao invés de fazer a leitura do x menor que y, eu fiz a leitura no sentido contrário. Y maior que x, certo? Y é o que existe, ó. Existem alguns que não são, estou negando que y é maior que x. Estou negando que existem números maiores do que qualquer inteiro. Tá clara essa ideia aqui? Deu para entender aqui a frase da negação com o texto aqui? Sim. Tem outras formas, né? O mais importante é enxergar se está de acordo, tá? Beleza, meus amigos? Acho que é isso, né? Então, aqui ficou
a atividade dos quantificadores e operações. Então, a prova de vocês, ela é baseada nessas 3 atividades. Valeu? Então, na quinta-feira, vai estar lá para vocês uma primeira provinha envolvendo esses 3 conteúdos. Beleza? Qualquer dúvida, me procurem. Boa semana para vocês, então. Se tiverem dúvida, Professor, diga. vai ter quantas perguntas essa prova? São poucas perguntas, porque no máximo 1h30, né, de prova, né? Normalmente a gente coloca poucas, porque não dá tempo, não. Sim, Tá? tudo bem, então. Mas como é a primeira provinha de vocês, aí já dá para ter uma ideia, mais ou menos, como é que será aí as próximas, né? Certo. Valeu, Tom? Valeu. Até mais. Até Um mais. abraço para vocês. Bom Valeu, almoço. professor. Até mais. Tchau. É.